Porque se você não domina treino, dieta e repouso, aí você usa isso como, então eu vou fazer uma TRT porque eu não estou tendo resultado. Mas se você não treina bem, não come bem, o seu resultado vai ser medíocre, fazendo TRT ou não. Natural, você pode ter resultado? Pode, muito resultado. E tem naturais que você se impressionaria aonde chegar. Treino, dieta e descanso, isso faz milagre. Exato. As pessoas não seguem. Em bases consistentes. As pessoas não seguem. Fala galera, Wilder Tiri na área, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje aqui nós vamos falar sobre TRT, Terapia de Reposição de Testosterona, que é um assunto super polêmico. E para a gente falar disso com mais propriedade, né, eu trouxe aqui o Lucas, que é um médico, e ele tem um trabalho muito intenso nessa área aí. Então a gente vai falar sobre várias questões aqui do assunto. Vamos se apresentar aí, Lucas. Bom, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer, obrigado pelo convite, Will. Eu sou o Lucas Caseri, eu sou médico do esporte, sou médico de medicina física e reabilitação também. E hoje eu estou estudando meu doutorado lá na Escola Paulista de Medicina e o tema do meu estudo é com testosterona, é com esteroide anabólico, no caso, para osteoporose. Mas eu estudo bastante e sempre gostei de estudar bastante esse tema. Inclusive o Lucas, ele tem um livro, Esteroides Anabólicos Androgênicos, aqui ó. Fala um pouco do livro aí, Lucas. O livro, na verdade, é um compilado de evidências empíricas, que a gente tem aí de diversas fontes, e evidências científicas, né? O objetivo do livro não foi ser nem apológico ao uso e nem demonizatório do uso. Foi simplesmente trazer uma coisa jornalística, né? Olha, a gente tem isso aqui e pela ciência a gente pode falar isso aqui. É uma visão neutra, uma visão clara, né? Sem ficar com crença e tudo, né? O que a gente vai falar aqui tem um respaldo científico. Não é que você pega um estudo só e vê, não. Tem toda uma revisão de vários estudos feito por uma pessoa que está sendo neutra. Ela não quer nem defender e nem atacar. Isso é ciência de verdade, né? Sim. Então, Lucas, vamos começar pelo básico. O que é TRT? TRT é a terapia de reposição de testosterona, né? Significa o quê? Quando o seu corpo tem níveis baixos de testosterona, que seria, ou seja, ele tem um limite, né? Tem um limite a partir do qual o quanto você tem de testosterona é muito pouco. Isso pode gerar problemas de saúde. Então existe a necessidade de você repor. Quer dizer, é um problema clínico, é um problema que precisa ser tratado. Isso. Né? Seria a deficiência hipogonadismo, de né? testosterona. Isso. Existem várias causas para a testosterona ficar baixa, né? E uma delas, a principal delas que a gente estuda é o hipogonadismo, né? Ou seja, é uma deficiência, seja dos mecanismos mais centrais, né, lá do cérebro, né, da sua sinalização para o testículo, ou do próprio testículo em produzir menos testosterona. Quais são os riscos de você ter uma testo baixa? Porque muita gente fala do risco de quem usa testo e tem as testos muito altas, mas pouca gente fala de quando você tem uma testo baixa, né, que traz muitos problemas de saúde. Quais são os riscos, então, que você pode ter em ter os níveis de testo abaixo do que seria ali considerado normal? Bom, a primeira coisa é a perda de massa muscular. Então, que pra gente é onde pega na veia ali. A perda de massa muscular. Então, quanto menor o nível de testo, maior é a perda de massa muscular. Porque a testosterona, ela age de dois mecanismos diferentes. Uma ela aumenta a taxa de síntese de proteína muscular. Síntese proteica. E a outra parte, que é uma parte igualmente importante, ela diminui o quanto quebra de proteína. Então a gente tem um balanço. Ela é anticatabólica. Ela é anticatabólica, né? Então ela tanto aumenta a síntese como ela diminui a quebra. Seria a mesma coisa que eu aumentar a torneira e fechar o ralo. Ou seja, então no balanço eu vou ganhar massa muscular. Você vai ganhar mais. Né? Então esse é o primeiro problema, que é a sarcopenia, né? É a diminuição da massa muscular. A segunda coisa é a osteopenia e osteoporose, ou seja, a diminuição da massa óssea. Porque a testosterona, ela lá no osso, ela tem uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona para estrogênio. E o estrogênio exerce ação óssea. Então, por exemplo, uma testosterona muito baixa, tanto em homens ou em mulheres menopausadas que já não têm estrogênio, podem gerar perda de massa óssea. A terceira coisa é a piora do perfil lipídico. Então começa a alterar os níveis de colesterol. Tá? Outra coisa começa a alterar
padrão de comportamento e de humor. Geralmente o humor diminui, a libido diminui também. Baixa né? disposição. Baixa disposição, né? Então acaba sendo uma espiral descendente de vários fatores. Fica o indivíduo um pouco mais predisposto a ter uma depressão, aquele tipo de coisa. Né? E a testosterona tem um mecanismo muito interessante, que é um mecanismo anti-inflamatório. Então todas as doenças crônicas que têm uma base lá na sua fisiopatologia da doença inflamatória, a testosterona age de forma benéfica. Então é por isso que a gente observa que pacientes que têm testosterona mais baixa, eles têm mais desfechos, ou seja, acontece mais doenças cardiovasculares, por exemplo, como infarto, como AVC, como aterosclerose, diabetes e obesidade. Você vê que o negócio então entra saúde cardíaca também, sim, entre outras doenças. Realmente, se o indivíduo tem uma testo muito baixa, ele precisa tratar isso, né? E aí, esse tratar, ele necessariamente é feito com esteroides anabólicos ou você pode tratar essa testo baixa por outras vias? Existem várias medicações que você pode fazer o tratamento. Depois que você fez o diagnóstico, mediu exames laboratoriais, viu que a testosterona está baixa, tem sintomas clínicos, né? Ou seja, tem perda de massa muscular, está engordando, baixa disposição. Acho que, só te interrompendo um pouquinho, mas acho que isso é importante, ele falou aqui, tem sintomas clínicos. Eu acho que, assim, a medicina não se faz só com o exame, né? Sim, não. Porque eu até ia no médico e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Né? Então, às vezes, a testo, ela está num nível ainda... Se você pegar lá, acho que o mínimo é 200, máximo 800, é isso? Mais ou menos isso, 250, 850, isso aí. Então, aí o cara tá com um pouco mais de 300, então aí você olha no exame e fala, bom, ele não precisa tratar. Mas ele tem uma série de sintomas e antes ele tinha uma testo de 500, vamos dizer assim. Quer dizer, ele ainda está no padrão, mas ele está com uma testo menor do que ele tinha e está com uma série de sintomas. Nesse caso, entraria uma indicação. Então, isso é uma coisa muito interessante que você falou. Porque, por exemplo, como é que a gente faz os valores de mínimo e máximo de um exame laboratorial? A gente pega uma população... Uma puta amostragem enorme. Uma amostra populacional, dosa, e a gente faz uma curva. Ou seja, onde a maioria das pessoas está dentro desse intervalo. Mas tem gente que está fora. Então, uma das coisas tem pacientes que não têm sintomas de libido, por exemplo, né, de vontade sexual, com 250. E tem pacientes que têm queixa de perda de libido com 400. Então isso tem um nível individual também que precisa ser avaliado, não é assim, porque se a gente fosse ver, olha, 249, opa, vamos repor. Não pode, agora 251... Aí não precisa. Né? Eu acho que isso também serve para todo mundo que gosta de brincar de ser médico, né? Sim, porque o cara, o que você faz quando você olha um exame, cara? É muito intuitivo. Você olha lá o exame, do lado já vem no papelzinho ali... O valor de referência. O valor de referência, aí você brinca de ser médico. Então tá dentro do valor. Quando na verdade você vai ter que ver, você tem que associar com outros marcadores que está ali no exame, né, que muitas vezes nem foram medidos, às vezes se o cara não pediu, né? E você tem que ver que para aquele indivíduo talvez, porque é uma média, como ele explicou, né? E para aquele indivíduo ele está fora daquela média. Então, não adianta nada você ver se está dentro do padrão. Então é muito importante que o médico, né, e por isso a importância de um médico no caso, que ele vai analisar não só os marcadores de exame, mas vai analisar todo o sintoma do cara, como é que o cara era antes, como ele se comporta hoje. Né? O próprio nome do exame chama-se exames complementares. Complementar ao quê? A clínica. A você ver quem é o paciente. Porque coisas interessantes, né? Eu posso, por exemplo, você tem uma série de sintomas e eu pego um exame e está normal. Opa, tem alguma coisa estranha, porque se você tem sintomas, o exame... Então, pegar um exame que esteja dentro do valor de referência, não necessariamente representa que o cara está bem. Sim. Você tinha me perguntado das medicações, Isso, né? Então, lá. Assim, existe uma tendência hoje na literatura, na comunidade científica, nas sociedades médicas, da gente tentar com que aquele indivíduo que tem a testosterona baixa, que ele tente estimular a sua própria produção natural de testosterona. Ou seja, sem o esteroide anabólico. Sem o esteroide anabólico. Tá? Então, por exemplo, existem outros medicamentos, então o citrato de clomifeno é um que faz isso, ele vai estimular, em tese, o testículo a produzir mais testosterona. Então, às vezes, você não precisa entrar direto com a testosterona, você pode estimular o testículo a produzir testosterona. Né?
Se isso não for o suficiente, existem pacientes que não respondem a esse tratamento. E aí você entra com a reposição de testosterona. Com qual nível ele precisa ficar? Aí sim, a gente usa esses valores de referência e ficar pelo menos na metade aí desse nível, da metade para cima de preferência, no nível de testosterona. Tem a testosterona que é base, que você pode passar ela em gel, né, que é a testosterona manipulada, tem também em farmácia, e você tem os esteroides anabólicos. No caso do homem, né, você tem aí os mais comuns do mercado, é a Nebido, né, nome comercial, é a Durateston e a Deposteron. Acontece o seguinte, essas medicações, a Deposteron e a Durateston, elas fazem picos e vales, então elas alteram muito a concentração de testosterona. Ao contrário de que o gel passado diariamente, ele mantém uma concentração mais estável. Então, problemas de saúde são associados a essa grande variação de concentração de testosterona. Então, quando eu faço um pico de testosterona por uma Deposteron ou uma Durateston, eu tendo a estimular a produção de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos. Então, aumenta o hematócrito, né? O volume de células sanguíneas. Esse hematócrito faz o sangue ficar mais viscoso. Teoricamente, você vai aumentar muito a quantidade de células por a mesma quantidade de líquido, ou seja, ele vai ficar mais denso, vai ficar mais viscoso. É isso no longo prazo pode dar uma judiada do coração. Isso pode, claro, aumentar aí a sobrecarga cardíaca, a sobrecarga renal também, né, dos rins. Então, certo. Outra coisa é esses picos estão associados à piora do perfil lipídico. Então baixa o HDL, que é o bom colesterol, e aumenta o LDL. Então, outra coisa é, quanto mais pico a gente tem de testosterona, maior é a conversão da testosterona para dihidrotestosterona. Que é a DHT. Que é a DHT. E a DHT tem sido associada em alguns problemas, por exemplo, cardiovasculares, o aumento da DHT. Então, medicamentos que não façam picos, são mais seguros. Entre aspas, são mais seguros. Então, por exemplo, suponha que eu aplico uma Nebido em você hoje. A Nebido tem uma meia-vida de duração de pelo menos 8 semanas. Se começa a dar algum efeito colateral, o que eu faço? Explica pra galera o que é meia-vida, Lucas. Meia-vida é o seguinte, eu administrei uma quantidade de droga e qual é o tempo necessário para cair essa concentração em 50%? Certo. Acontece na segunda semana começa a dar efeito colateral. O que eu faço? Como é que eu tiro a Nebido do seu corpo? Não tem como. Porque ela já está lá, ela vai agir até a por isso que a testosterona base, a testosterona ou em gel ou em veículo oleoso, né, ou seja, num creminho, ela tem uma meia-vida de 24 horas. Ou seja, eu preciso reaplicar ela a cada 24 horas. Começou a dar efeito colateral, é muito simples, eu suspendo o uso. E o efeito colateral já tende a cair. Tá, então vamos separar um pouquinho. Então, a gente já viu que, assim, se você tem uma testo baixa associada a condições clínicas, porque essa testo baixa varia de pessoa para pessoa, né? Você então tem que fazer alguma coisa a respeito. Sim. Ou vai estimular o cara a produzir, ou vai pôr de fora, vai pôr exógeno. Então tem que tratar quando a testo está baixa. Isso. E aí quando você vai para o tratamento, você tem opções. Né? Você tem opções. A primeira opção geralmente é você tentar estimular no sujeito ali ele a produzir naturalmente, que é com o clomifeno. Pode ser o citrato de clomifeno, nomes comerciais conhecidos é o Clomid e o Indux, né? E outra coisa também é o HCG. Uma coisa muito importante de tomar cuidado com o HCG é que o testículo tem uma resposta de sensibilidade ao HCG. Se eu usar muito, ele fica mais resistente. Ele fica mais resistente à ação do HCG. Então o HCG precisa ser bem utilizado. Vamos dizer que o cara faz o clomifeno, não responde. Aí eu vou para a opção exógena. Isso. Dentro dessa opção tem sub-opções ali, né? Tem sub-opções. Porque você tem o gel, você tem a Deposteron, você tem a Durateston, tem a Nebido, você tem testo bucal, você tem testo em strip. Ou seja, tem um monte de opções. Uma série de opções. No gel você já explicou que tem um benefício de estabilidade. Isso. Ela não vai gerar pico. Isso. Você consegue encontrar algum argumento que vai contra o gel? Por exemplo, eu já vi médicos falarem que ela não tem tanta eficiência, mas também não se aprofundou no assunto. O que você acha, por exemplo, se tem algum argumento que joga contra usar em gel ao invés de ser uma Durateston, de ser uma Deposteron, que aí nunca seria injetável, né? Bom, a principal,
que falaria contra é a aderência do paciente. Porque tem homem, que a gente homem, vai falar que saco, vou ter que ficar passando creminho todo dia. Mas é um creminho anabólico. Mas o que acontece? É um creminho anabólico. A questão de não ter eficiência não procede, porque geralmente esse pensamento está embasado em comparar qual é o volume de testosterona que eu consigo com uma testosterona em gel do injetável. Do injetável. Que dá para ser muito mais quantidade. Isso. Então, assim, olha, o injetável dá muito mais pico, sim. Ou efeito de ação, mas já olhando isso enviesadamente para o uso estético, para o uso cosmético, né? O esteroide anabólico. Certo. Testo em gel não funciona para o cara ficar grande. Funciona. Se você pegar um gel de testosterona e passar 3 vezes por dia, você vai aumentar super a sua quantidade. Quer dizer, você vai aumentar tanto quanto se fosse um injetável, mas a questão é a dose. E é o objetivo. Né? O objetivo não é fazer testosterona suprafisiológica. O objetivo é você manter ela numa concentração estável. Então funciona, é super eficiente, tem um monte de trabalho na literatura para isso. E essa questão de bioidêntica, como é que funciona? Tem gente que fala que isso faz sentido, tem gente que fala que isso não tem nada a ver. Como é que você vê essa questão de teste bioidêntica? A bioidêntica, né? O que quer dizer o bioidêntico? Explica, né? Pra galera esse conceito, que é um pouco confuso isso. O bio, na verdade, é